Fernandes e eu estou aqui para falar de um povo que habitava o sertão paulista, pelo menos desde o século XIV, talvez até antes disso. Esse povo é o povo caingangue, e os caingangues foram os últimos guerreiros do sertão paulista. Para falar um pouco mais desse povo, é importante a gente tentar entender como era o sertão paulista, como ele era retratado nos mapas do século XIX. Os mapas antigos, os mapas do século XIX, como esses que vocês estão vendo aí, eles retratavam a porção mais oeste da então província de São Paulo, como assim, terrenos desconhecidos, sertão habitado por indígenas ferozes, porque essa região era muito pouco conhecida pelos não índios. Os rios bastante conhecidos, já há mais tempo, eram os rios Tietê, que correm no sentido de sudeste e noroeste, e o rio Paranapanema, que boa parte dele divide os atuais estados de São Paulo e o Paraná. Os rios que estavam entre esses dois, eles não estavam mapeados. O rio Tietê era bastante conhecido e mapeado, inclusive com a indicação da foz dos rios afluentes, mas não se sabia, não estavam retratados nos mapas os rios que havia nessa região. E essa região era uma região habitada por tribos indígenas, por comunidades indígenas. Por exemplo, os Guarani. Os Guarani eram um povo que já tinha um histórico de contato com os não índios. E alguns desses Guaranis, inclusive, tinham saído da região do Mato Grosso e Paraguai por conta da Guerra do Paraguai. Então eles já tinham contato e trabalhavam inclusive nas fazendas como assalariados, dos fazendeiros da região, ou viviam para lá e para cá, vivendo às vezes da caridade de um religioso ou de outro. Então já tinha um histórico de contato. Os Oti, ou Oti Chavante, eles eram índios que foram sendo eliminados pelas batidas ou dadas, que eram expedições punitivas organizadas pelos bugreiros. Então, até o fim do século XIX, os Oti foram extintos. E a saga desses Oti foi narrada, inclusive, por um alemão que viveu aqui na região, o Kurt, batizado pelos Guarani de Nimuendaju, e ficou conhecido como Kurt Nimuendaju. Então, ele narra essa saga, a eliminação dos Oti. Então, os Oti eram outro povo. E um povo que eram os caingangue, que é o tema que a gente está tratando aqui. Os caingangue, eles não tinham contato, eles recusavam contato, viviam nas matas, e eles habitavam essa região, e principalmente nos vales do rio Aguapeí Feio e o Rio do Peixe. Então, essa era a região. Quando começam a entrar os primeiros povoadores, os primeiros fazendeiros vêm, abrem roçado, fazenda, e vão criando os chamados bairros rurais. E lógico, entrou em contato e em conflito com os caingangue, que viam o seu território sendo ocupado. Bom, havia uma ou outra tentativa por parte de religiosos de fazer o contato pacífico, de catequizar os caingangues. Um exemplo para nós muito forte, muito claro, é o Monsenhor, o Monsenhor que hoje é nome de rua, Monsenhor Claro. Em 1901, o Monsenhor Claro reuniu um grupo de 9 expedicionários, armou uma expedição em 2 canoas e desceram o rio Aguapeí Feio. Então eles eram em 10, só que no caminho um deles desistiu e ficaram em 9. Desses 9 havia um caboclo, 7 Guaranis e o Monsenhor Claro. E desceram o rio Aguapeí Feio, e no 25º dia, no primeiro dia de retorno, eles desceram e deixaram presentes às margens do rio e tiveram assim contato com sinais que os caingangues deixavam. Inclusive, quando houve a pacificação, os caingangues disseram que eles estavam acompanhando a expedição desde o início. E no primeiro dia de retorno, eles atacaram e 2 Guaranis e mais o Monsenhor Claro tomaram mortos. E isso foi, então, em 1901.
Inclusive o local do ataque, o rio Aguapeifé era um rio muito sinuoso, né? Um rio de difícil navegação. E essa foto que vocês estão vendo é o local onde eles foram atacados e onde existe hoje um túmulo simbólico, né? do Monsenhor Claro. Bom, mas como era o modo de vida desses povos caingangues? É isso que a gente vai tratar agora. Os caingangues, eles tinham como principal forma de obtenção de alimentos a caça e a coleta de frutos do mato, pinhões, mel, algumas espécies de aves, né? Eles assavam a carne em covas abertas próximas aos ranchos, entre pedras aquecidas. Inclusive, eles tinham vários tipos de flechas. E vocês estão vendo aí alguns desses tipos. Então eles tinham flechas com pontas para caçar animais grandes, como antas e capivaras, para caçar animais pequenos, e inclusive flechas sem a ponta aguda, que era para bater aves e capturá-las vivas. Então eles tinham esse tipo de flechas, né, para caçar então essas aves. E como nós dissemos, a principal fonte de alimento era a caça e a coleta, mas eles complementavam a sua alimentação com roças de milho, de abóbora, de raízes e outros, né? Quando houve a exploração dessa região pela Comissão Geográfica e Geológica em 1905, os membros da comissão recolheram algum material dos caingangues, né? Recolheram arcos, flechas, panelas, e hoje parte desse material está no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em São Paulo. E também há um material mais recente, material cerâmico de tapeçaria, no Museu Índia Vanuiri, na cidade de Tupã, no estado de São Paulo. E vocês estão vendo aí alguns objetos desses índios. Eles fabricavam adornos, colares de penas, de pontas, com sementes, colares com dentes de animais, faziam pinturas pelo corpo, e eles fabricavam cordões de fibras vegetais, né? Material tirado da natureza, por exemplo, com fibras de abacaxi, de caraguatá, de cipó-imbé. Então eles usavam os produtos da natureza para fazer os seus adornos e os seus utensílios, né? Os colares faziam também com dentes incisivos de macacos, né? Tinha muitos utensílios domésticos, inclusive a comissão reparou nisso, a beleza dos utensílios que os caingangues faziam. Por exemplo, eles teciam um tecido assim grosso, chamado de puru, com fibras vegetais também. Eram tecidos que mediam assim 1,5 m por 1,30 m, de 3 milímetros de espessura, ornamentados com desenhos lineares. Então, uma coisa que chamou muito a atenção daqueles que tiveram contato, né, inicialmente com esses objetos, utensílios, essas vestimentas dos caingangues. Fabricavam vasilhas de barro, fabricavam cestos, né? Mas não fabricavam redes, não era um costume deles fabricar redes, né? E como eram as habitações dos caingangues, né? Antes das perseguições iniciadas pelos não-índios, eles habitavam assim em grandes aldeamentos, com grandes ranchos, com um rancho, às vezes um rancho maior e outros ranchos menores que abrigavam dezenas de famílias. Mas com o tempo, com as perseguições dos bugreiros, eles começam também a fazer moradias assim muito ligeiras, muito rápidas, né? Aquelas que eles tinham que abandonar em caso de ataque, que era muito frequente, né? Esses ranchos improvisados acabavam ficando até num momento, né, como abrigo temporário de índios que estavam caçando, né? Que passavam às vezes a noite numa caça, por exemplo, né? E os caingangues, soube-se depois, não havia um grupo só. Eles eram vários grupos, e cada grupo com um chefe, o chamado ricaquê. Então havia, assim, calcula-se hoje entre 7 e 8 grupos espalhados por essa área entre os rios Tietê e Paranapanema. E os números são muito desencontrados, né? Mas a gente pode imaginar cada grupo desses com 150, 200 habitantes, o que daria um total
de 1.500 a 2.000 caingangues em todo esse sertão, por essa época. Lógico, levando em conta que as batidas, as investidas contra eles diminuíram muito a população. Mas dá para imaginar isso. Na época falava-se em 500, né? Mas hoje sabe-se que era um número maior, talvez de 1.500 a 2.000 pessoas, né? Para vocês terem uma ideia, quando houve a formação da Comissão Geográfica e Geológica que veio levantar essa região, e vocês estão vendo aí dois mapas. Um mapa é da região antes do trabalho da Comissão Geológica, o outro mapa já é depois, então vocês vão ver a diferença, como os rios foram mapeados. E nesse avanço, nesse levantamento da região, a comissão organizou uma equipe que desceria o rio Feia, o API, e o outro descendo o rio do Peixe. Então eles tiveram contatos com os caingangues, inclusive foram atacados pelos caingangues, e eles encontraram materiais, como eu falei anteriormente, recolheram esse material que hoje está no museu em São Paulo, né? Flechas, panelas, né? Objetos fiozinhos. E há uma descrição feita pelo chefe da turma, uma descrição de um aldeamento que eu falo para vocês como que era. Então ele dizia o seguinte, ó: os membros da comissão encontraram uma área de cerca de 100 metros, roçada e com trincheiras feitas com troncos de madeira. Dentro havia um rancho grande, de uns 9 metros por 3 metros, e mais 6 de menores dimensões. Daí saíam 9 caminhos que, por seu turno, conduziam para outros ranchos do aldeamento, e daí distante cerca de 100 metros. Esses ranchos eram menores e construídos em meia água. Então essa é uma descrição que o chefe da turma deu sobre um aldeamento caingangue. Bom, a situação vai ficar mais complicada, os conflitos vão se acirrar quando a ferrovia noroeste começa a entrar em território habitado pelos caingangues. A noroeste começou aqui em Bauru, e ela entrou em território em que não havia cidades, não havia povoados. O que havia era um sítio aqui, uma fazenda ali, mas era território caingangue. E quando a noroeste entrou, os conflitos se acirraram, porque os índios atacavam. A gente tem assim, imagens muito sugestivas de estações no meio da mata, como essa que vocês estão vendo. Eram estações com pouca segurança. E os índios, então, eles resistiam ao avanço. Então, eles derrubavam postes de telégrafo, atacavam as estações, atacavam os trabalhadores, principalmente aqueles primeiros que iam na frente, que iam abrindo, preparando o terreno para a ferrovia. Então, a situação ficou muito acirrada. E isso repercutiu, inclusive, na imprensa, porque a ferrovia também se encarregava de formar turmas para atacar os caingangues, para limpar a área. Aí a presença também de bugreiros que ficaram célebres na região. Por exemplo, o Adão Bonifácio Dias, que era conhecido como Adãozinho Bugreiro. Então nós temos assim relatos de batidas e expedições contra os índios que matavam, os relatos falam até de mais de 100. Porque aí é o quê? Eram armas de fogo contra arcos e flechas, e há um registro, inclusive, de uma foto de um grupo de bugreiros, como esses que vocês estão vendo aí, que atacou a mando, inclusive, de engenheiro da ferrovia. Então isso saía na imprensa da capital, da província, e também na imprensa do Rio de Janeiro. Essa foto, inclusive, que vocês viram aí, saiu no jornal O País, né, do Rio de Janeiro. Então isso começou a repercutir. E aí o governo, então, o governo federal resolveu tomar a frente para dar uma solução. E aí que, por inspiração do Marechal Rondon, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais, ou simplesmente SPI, né? Serviço de Proteção ao Índio. Foi criado em 1910.
E a ideia era então montar um acampamento onde houvesse mais conflito aqui e a partir desse acampamento iniciar um processo de contato, de pacificação. Aí veio um grupo de militares, né? Depois os militares saíram, foram substituídos por civis, montaram um acampamento no Ribeirão dos Patos, né? Perto de onde deságua no Tietê. Fizeram um roçado ou limparam a área e deixaram uma árvore. Tiraram os galhos, deixaram uma árvore com um tronco e lá em cima fizeram um mirante, é essa árvore que vocês estão vendo aí. E aí fizeram roçado de milho, de mandioca, fizeram ranchos e ali ficou um grupo para atrair os caingangues. Inclusive vieram intérpretes. Alguns intérpretes, inclusive, vieram do Paraná, caingangues já pacificados, entre eles o cacique Vegmon. Então e outros intérpretes que eram daqui, que moravam em fazendas, eles estavam trabalhando assim, numa situação de escravidão, né? Então esses intérpretes eram, por exemplo, como eu falei, o Vegmon, o Futoio, o Tucutem, e a velha Índia Vanuiri, ou Venhuiri, né? Que a gente conhece como Vanuiri, que vivia numa fazenda aqui da região, tinha sido capturado como numa dada, né? E acabou virando uma lenda, né? A Índia Vanuiri. Então esse grupo era o grupo dos intérpretes. E a partir deste acampamento, os pacificadores saíam. Eles saíam pela mata e localizavam ranchos indígenas. Só que quando eles chegavam, os índios já tinham abandonado. E aí eles deixavam presentes nos acampamentos indígenas, recolhiam uma ou outra, uma flecha, um material, mas como eles diziam que recolhiam assim até como mostra, mas eles costumavam deixar intacto, né? E deixavam presentes. Quando eles sentiam a presença dos indígenas nas matas próximas, os intérpretes começavam a falar na língua caingangue: olha, viemos em paz, queremos fazer contato, somos amigos. Eles gritavam isso, né? E no acampamento ficava alguém lá nesse mirante que eles fizeram na árvore. Também quando eles sentiam a presença dos caingangues, eles gritavam ali também na língua caingangue: olha, pode se aproximar, viemos em paz, viemos em paz. E eles ficaram meses ali. Até que no dia 19 de março de 1912 apareceu o primeiro grupo, o grupo caingangue, e de uma maneira, de uma desconfiança entre um grupo e outro. O chefe do acampamento era um antigo oficial, um ex-oficial, que tinha passado para a vida civil, que acabou ficando conhecido como Capitão Bandeira, e se tornou um grande amigo dos índios. Aí esse primeiro grupo se aproximou o chefe, o Recaque e alguns guerreiros, e deixando o povo de sobreaviso longe. Se tivesse acontecido, que a ideia era, se acontecesse alguma coisa, era para o povo sumir. Mas foi um encontro assim amigável. Foi um encontro amigável, houve, né, presentes, e os índios ficaram muito surpresos, né, com algumas coisas, por exemplo com a vitrola, porque começou a tocar o hino nacional numa vitrola. Ficaram muito surpresos com o fósforo, coisas que eles não conheciam. E aí começa esse processo de pacificação. O primeiro grupo, então, foi esse. E depois vão os outros grupos se aproximando. E eles ficaram ali, e aí esse foi o processo de pacificação. Depois que eles, né, pacificaram, ainda houve um ou outro atrito aí no sertão por aqueles grupos que ainda não tinham sido pacificados, mas de modo geral eles foram se aproximando, as equipes foram também, os pacificadores também foram nesses ranchos, foram estabelecendo contato, e aí eles foram pacificados e ficaram nessa terra. No entanto, essa terra era uma terra muito valiosa, né? Uma terra muito fértil, que acabou atraindo o interesse dos grandes fazendeiros. E aí o Capitão Bandeira foi deslocado de sua função, os índios perderam um grande aliado, né? E os índios depois acabaram indo para outro lugar. E acabaram tendo que deixar a terra, porque era uma terra que estava sendo muito valorizada, né? Então os especuladores estavam em cima, né? E hoje eles estão basicamente em 2 aldeamentos, né? No chamado Icatu, na cidade de Ibraúna, e o Índia Vanuiri, a terra indígena Índia Vanuiri, no município de Arco-Íris. Então isso foi em 1912, a primeira pacificação. Em 1914, em dezembro de 1914, veio um russo, o Manizer, um pesquisador russo, e ficou 2 meses entre os caingangues, né, já pacificados.
E ele tem um relato muito interessante sobre os caingangues, dizendo que eles ainda mantinham muitos hábitos da selva. Por exemplo, haviam casas construídas pelos pacificadores, mas eles preferiam as suas próprias, que eles mesmos faziam. E eles pegam assim alguns costumes, né? Ele presenciou um enterro, presenciou inclusive suicídio, presenciou brincadeiras. Os índios tinham uma brincadeira que era assim, eles pegavam um grão de milho e eles colocavam aqui, ó, o grão de milho, e eles faziam isso aqui como se fosse uma mola, e eles jogavam assim, brincando uns com os outros, né? E o Manzer disse que inclusive com precisão. E o Manzer fez desenhos, e vocês estão vendo inclusive alguns desenhos que ele fez, um desenho de um enterro de um índio, como ele era carregado para ser enterrado, né? O túmulo era um montículo de terra, né? O Manzer fez então uma descrição muito interessante, dizendo que os caingangues tinham uma afeição notável pelas crianças, que ele, no tempo que ele ficou lá, ele nunca viu um adulto bater numa criança, né? Então ele faz um relato muito rico, muito interessante, de quem presenciou os caingangues logo depois da pacificação, né? Pegando esses costumes aí da pacificação. Bom, de modo geral é isso, esse processo, né, de pacificação que durou, a espera durou meses, mas os índios acabaram se aproximando e passando a viver em contato. Tiveram com o Capitão Bandeira um grande aliado, mas depois, como nós dissemos, né, o Capitão Bandeira saiu e os índios ficaram aí. Hoje eles estão nesses aldeamentos que eu já citei. É isso.